Gente, sério, quem se importa com o Adão Negro? Se a gente pega essa pergunta pra analisá-la de formas um pouco diferentes, a gente só de reestruturar essa pergunta, a gente pode repeti-la pensando agora em para quem o Adão Negro importa. E pensar nessa frase se tornou uma coisa muito importante pra mim, pra entender o que o filme do Adão Negro tem a dizer, o que esse filme como história quer fazer com que a gente pense sobre, o que logo de cara eu já vou dizer que pra mim é muito impressionante o fato do filme do Adão Negro ser um filme que eu pelo menos senti que é um filme que tem coisa a dizer. E veja, eu não tô falando isso pra subestimar o filme, pra sacanear, mas é porque, cara, esse é um filme estrelado pelo The Rock e os últimos muitos filmes do The Rock, eles acontecem por conta da mão que esse cara tem. Ele é o ator que mais ganha dinheiro em Hollywood e ele de fato tem poder pra apitar em cima de muitas coisas, em cima de muitas decisões. E se você viu os últimos filmes dele, eu não tô ofendendo ninguém ao dizer que roteiro definitivamente não é a coisa mais importante desses filmes. Então eu de verdade fiquei muito impressionado positivamente com Adão Negro, porque ele é um filme que consegue ao mesmo tempo ser um filme do The Rock, ser um filme escalafobético, sabe? Ser um filme desnecessariamente grandioso, com muita pancadaria de calorias vazias, mas mesmo com tudo isso, né, com essas assinaturas que o The Rock traz pras obras em que ele atua, foi um filme que quando eu saí do cinema eu tava falando sobre os temas que o filme levantou. Então, estranhamente, eu tô aqui hoje pra falar bem de Adão Negro. Eu tô muito surpreso com isso. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Se você assistiu ao meu último vídeo, você esteja se perguntando, Lipe, você disse no seu último vídeo que você só ia aparecer com um cenário novo daqui a muito tempo, tá? Então, esse ângulo provavelmente não vai ser o ângulo definitivo, eu tô sentado no chão, eu ainda vou pensar melhor em como vai ser a disposição das coisas por aqui, mas sim, essa estante, ela vai ser parte do cenário, algumas coisas tipo Hollow Knightzinho, é possível que você se lembre do cenário anterior, mas eu tô agora naquele momento da mudança em que tudo já tá no lugar o bastante pra viver e tudo pode ser agora arrumado com muita calma, com muita tranquilidade. Então, de fato, é só lá pra dezembro que eu vou ter um cenário de verdade. Mas é que, pra ser sincero, eu tava com tanta saudade de gravar, porque nesse momento faz mais de um mês que eu não gravo e eu falei, vamos fazer um videozinho pra falar do Adão Negro, porque eu acho que esse filme estranhamente tá merecendo. A única coisa mais surpreendente pra mim do que o fato de eu ter gostado do filme do Adão Negro é de eu estar usando moletom em novembro. 8 de novembro eu tô usando moletom. Por quê? E é por essas e outras que a gente tem que falar agora em mudanças climáticas e não em aquecimento global. Porque senão vai ter um bando de infeliz, né, que vai ficar, não, mas olha só, como é que você quer falar em aquecimento global se o mundo não tá aquecendo? Inclusive tá fazendo frio fora de época. Então, enfim, né, gente, tem gente que tem uma cabecinha meio pequena, né, então vamos usar as palavras certas, mudanças climáticas, né. E falando em mudança climática, não, mentira, não estamos falando de mudança climática. Adão Negro, se você não conhece, ele conta a história de um personagem que ele é como se fosse um herói antigo, extremamente antepassado, assim, no universo da DC, e que ele tem os mesmos poderes do Shazam. Inclusive, é muito comum o Shazam e o Adão Negro serem inimigos nas HQs, mas o Adão Negro é um personagem que ele se sustenta sozinho, ele não precisa do Shazam pra ter uma boa história, sabe? O filme começa alguns milhares de anos no passado, em Kahndaq, que é um país fictício na África, onde se descobre o Eternium, em que eu quero, só pra encurtar muito a explicação, falar que é como se fosse o Vibranium na Marvel e o Wakanda e tudo mais, mas é um pouco longe disso bastante. Mas sim, é um minério que carrega muito poder com ele, é esse tipo de bobajada de história de super-herói. Então o rei, ele cria todo um sistema para usar os escravos deles para trabalharem na extração do Eternium. E logo no começo do filme, a própria ideia de heroísmo já começa a ser questionada, já começa a ser trazida à tona. E nós vemos ali o nascimento do próprio Adão Negro, né, com os magos do Shazam summonando, né, ele, tal qual a gente vê acontecendo com o Billy. É Billy o nome do Shazam, né? Então nesse começo a gente vê, né, um embate entre o Adão Negro e o rei de Kahndaq, e como produto desse conflito, né, Kahndaq foi completamente destruída e o Adão Negro adormece por milhares de anos, até que basicamente jovens arqueólogos
descobrem no futuro, né? Eles o libertam ali até meio sem querer, enquanto eles lidam com os terroristas que basicamente dominam Kahndaq hoje em dia. Então sim, Kahndaq, no momento, né, em que o filme se passa, ele é regido pelo terrorismo, e basicamente todas as pessoas que moram no Kahndaq, elas sofrem porque ninguém faz nada por elas. Elas não têm ninguém, não existe ninguém que tem força pra fazer oposição. E nesse caso eu não tô falando de uma força governamental, porque não existe uma força governamental que pudesse ser feito. Não nesse momento, não no contexto sociopolítico de Kahndaq. Eles precisavam de uma ação um pouco mais incisiva, se você me entende. E é nessa necessidade do povo de Kahndaq que a ideia de heroísmo começa a ser trabalhada em diversas frentes, difundida entre alguns personagens do filme. Com o Adão Negro livre, né, a Amanda Waller, ela precisa fazer alguma coisa, porque o Adão Negro, eu não vou dizer que ele é tão forte quanto o Superman, mas ele é um desafio pro Superman, ele é forte nesse nível. Então, se o Adão Negro tiver intencionado contra o resto do mundo, dá pra imaginar que isso geraria muito problema. A Amanda Waller, então, fala com o Hawkman, né, o Gavião Negro, e a Sociedade da Justiça, então, vai até Kahndaq pra lidar e entender qual é a do Adão Negro. Inclusive, eu acho muito engraçado o papel da Amanda Waller, cara, porque é o dinheiro mais fácil, é o cheque mais fácil que a Viola Davis recebe, né? Literalmente, nesse filme, ela só aparece na chamada de zoom, então é muito provável que a Viola Davis deve ter um chroma key que ela levanta lá na sala dela, ela mesma faz uma maquiagem, liga ali uma luzinha, coloca pra gravar ali no iPhone 14 Pro Max dela, lê as falas dela ali em meia horinha e espera o cheque chegar. Certo ela, você tá louco. E é óbvio que o que esse filme quer é chegar no momento de colocar a Sociedade da Justiça pra enfrentar o Adão Negro, pra gerar muita cena de porradaria, porque é o que esse filme quer fazer. E a porradaria eu achei bem interessante, de verdade, mas tem um pouco mais aí. Tem um pouco mais tanto no sentido das coisas que fazem com que pra mim o filme seja bom, quanto das coisas que pra mim fazem com que o filme dê errado. A Sociedade da Justiça vem então para se opor ao Adão Negro, pois o próprio Adão Negro verbalizava que ele não era um cara necessariamente bom. Ele falava que ele não era um herói, que ele não era de fato um mocinho, sabe? Só que naquele momento, cara, ele tava lidando com os terroristas do Kahndaq. Ele tava literalmente ajudando aquele povo que não tinha um herói, que não tinha ninguém que fazia alguma coisa por eles. Inclusive, gera uma cena que eu acho muito boa, que a gente tem a personagem da Isis perguntando pro Gavião Negro, pro Senhor Destino: ah, pronto, vocês nunca vieram pra cá, nunca foi do interesse de vocês virem pra África ajudar a gente. Vocês só ficam lá nos Estados Unidos. Aí agora que a gente tem o nosso herói, agora que a gente tem uma pessoa pra lutar pela gente, vocês querem vir aqui pra enfrentar o nosso herói? Que porcaria é essa? É tão legítimo, é tão... O Gavião Negro fica completamente desconcertado. E o Gavião Negro até tenta argumentar que não, veja, ele não é um herói exatamente, mas, cara, é muito interessante o filme fazer esse apontamento de que os heróis estadunidenses vivem como se só os Estados Unidos existissem. E isso, por um lado, gera cenas que realmente são muito boas, como em um momento em que a Sociedade da Justiça tenta intervir numa situação e o Adão Negro os para e diz: esse não é o país de vocês. Vocês não têm o direito de intervir dessa forma que vocês querem intervir nesse momento. E, cara, sério, nesse momento eu soltei no cinema um nossa. O Adão Negro, ele entende a necessidade que aquele povo tinha. Então, nesse momento, eu respondo a pergunta do começo do vídeo: quem se importa com o Adão Negro? E, cara, as pessoas do Kahndaq se importam. Isso pra mim realmente leva a uma conversa interessante sobre heroísmo, porque você ser herói depende da visão de outra pessoa. Pra você ser um herói, outra pessoa precisa julgar que você é um herói. Vamos pensar um pouco. Conforme a gente cresce, sabe, existem uns momentos que a gente percebe que a gente virou adulto, mas nada mostra pra gente com tanta assertividade que a gente virou adulto do que interagir com uma criança, que mostra pra gente, que deixa claro pra gente que a gente não tá mais ali, que a gente agora tá aqui, em um outro momento. O que mais faz a gente compreender que a gente é adulto é a forma como a criança, que é uma criança, enxerga a gente como um adulto. Para algumas coisas existe uma relativização baseada no olhar do outro. Então, enquanto para o Gavião Negro, o Senhor Destino, o Adão Negro era um vilão, ou pelo menos um possível grande problema, para as pessoas do Kahndaq ele era um herói. Ele era o herói que eles nunca tiveram. Isso é muito interessante, o embate entre o Adão Negro e o Gavião Negro, para mim uma coisa que aumenta a força, foi justamente a escolha do Gavião Negro ser negro nesse filme. O personagem originalmente nas HQs é branco, em animação
versão da DC, a Liga da Justiça, que a gente assistia no Bom Dia e Companhia, ele era branco. E é muito interessante o fato dele ser negro, porque apesar dele ser bilionário, a forma de heroísmo super preto no branco que o Gavião Negro tem ao longo do filme todo, ficaria muito sem graça se ele fosse branco, porque a gente ia simplesmente olhar pra ele e pensar, ah tá, pro branco bilionário é fácil falar, né? É fácil querer relativizar as coisas num momento como esse, no momento em que esse povo tá literalmente vivendo com o terrorismo em cima deles. O personagem ia parecer muito um milico sem causa, enquanto ele sendo negro, por mais que ele seja bilionário, a gente pensa, cara, ele já sofreu racismo, ele sabe muito melhor como o sofrimento funciona, pelo mero fator social, e mesmo assim ele consegue manter essa postura, mesmo assim ele consegue ser tão incorruptível. Isso faz pra mim com que o confronto entre os dois seja muito interessante. Mas o que faz esse confronto perder a graça é quando a gente vê as atitudes um pouco menos heróicas do Adão Negro, ele se justificando como anti-herói, ele se justificando como um não-herói por exemplo, matar. Enquanto, né, não tô dizendo que, né, matar é certo, mas a gente tá acostumado a chamar o Batman de Bastião da Justiça. E você pode me dizer, Lipe, mas o Batman não mata. Ele não mata, mas ele incapacita. Ele incapacita pessoas em Gotham City, que fica nos Estados Unidos, que definitivamente não vão ter grana para pagar essa conta do hospital. Sabe quem faz isso também? O Homem-Aranha. E a gente considera esses dois caras heróis, né? É sério que o Adão Negro matar terrorista, que mata criança e mulheres, enfim, pessoas, a sangue frio, é justamente o lugar que a gente vai passar a régua e olhar pra esse personagem e falar, não, esse cara, ele é com certeza um anti-herói. Entende? É nesse momento que pra mim o discurso, ele perde força. O filme quer muito encontrar a resposta da pergunta, Adão Negro, você é um herói, ou você é um vilão, ou você é um anti-herói? Qual é a sua? Enquanto as ações do Adão Negro apontam o fato de que ele é um herói com medidas um pouco mais incisivas, porque ele é o herói que aquele povo precisa que ele seja. Em um outro contexto, seria bem mais tranquilo a gente falar que o Adão Negro é anti-herói. Não em Kahndaq, não naquele cenário. Mas honestamente, o fato do filme vir até esse ponto na conversa sobre heroísmo é de verdade muito louvável pra mim. E talvez você possa dizer, tá, mas é só porque você estava com a expectativa muito baixa. E talvez você esteja certo, de fato talvez você esteja certo. E agora eu queria dizer que não se engane, eu tô defendendo esse filme, realmente pra mim foi um filme pipocão, muito divertido, mas ele é um filme de brucutu. Ele é um filme em que, se você quiser pensar como que esse filme ele é esteticamente, a única coisa que eu preciso te dizer é o trapézio do The Rock. O The Rock literalmente tem um trapézio que é anatomicamente uma coisa bizarra. Não é o normal uma pessoa ter um trapézio do jeito que ele tem. Isso dá uma sensação de grandiosidade meio boba, sabe? Uma coisa meio grandiosidade para adolescentes. E eu sinto que o filme tem uma toada de grandiosidade para adolescentes em muitos aspectos. A forma como Adão Negro luta em muitos momentos, ela é um pouco desnecessária. A forma como a sociedade da justiça age, ela é desnecessária. Esse é um filme que dá uma glorificada na masculinidade de um jeito que dá preguiça de ver hoje em dia. Ele tem um tom que eu realmente acho datado. Ao mesmo tempo que isso, pra mim, é tematicamente confrontado pela personagem da Isis. Eu não vou me aprofundar muito nisso, até porque eu garanto que eu não comentei spoilers de fato do filme até esse ponto do vídeo, fica tranquilo. Mas a Isis, ela tem atitudes para com o filho dela justamente para ir contra essa glorificação da masculinidade, sabe? Querendo mostrar pro filho dela de, ei, esse cara ele pode ser incrível, mas esse senso de masculinidade dele não é por aí que você deveria ir, você ainda é só uma criança. Isso é muito interessante, se você viu o filme, você vai saber das cenas que eu tô falando, e se você não tiver visto, só fica com isso, só fica com essa ideia, beleza? Então, no final, esse é um filme que ele é bem básico, a história dele é muito simples, algumas decisões não são necessariamente óbvias, elas são mais bobas. Só que de coração, esse é um filme que você vai assistir ele esperando ver uma boa pancadaria, ver cenas de ação que vão ser divertidas. E cara, como eu disse, foi um filme que pra mim foi muito divertido, ele é um filme que não é pra pensar muito, e mesmo assim, eu saí pensando nas ideias que ele trouxe. Eu não acho que ele é revolucionário na forma de abordar essas ideias, ele não tá inventando a roda, esse não é o filme de heróis definitivo, falando sobre heroísmo, não. Mas ele consegue trazer esses assuntos e ser interessante na hora de abordá-los, o que honestamente é bem mais do que eu esperava de um filme do The Rock. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu tô muito feliz de estar voltando a gravar. Ainda depois que esse vídeo sair, vão ter alguns vídeos ainda no cenário antigo. É bem provável que eu ainda grave no chão um vídeo sobre Wakanda Forever. Eu não
não vou dizer exatamente as próximas coisas que vão acontecer, porque eu dificilmente consigo ter certeza sobre a ordem que os vídeos vão sair, mas eu tava com muita saudade de gravar e eu quero saber de vocês o que você achou desse filme. Conta aí pra mim nos comentários sobre essas ideias, o que você pensou sobre elas. Como sempre, deixa sua inscrição, deixa seu like, manda esse vídeo pra um amigo seu que curtiu o filme ou, enfim, tá pensando se vale a pena ver ou não. Fala pra ele assistir esse meu vídeo. Muito obrigado, eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu.